terceiro do livro do Advento. Nós temos a reflexão do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Convido a igreja para que abramos as nossas Bíblias, livro do profeta Isaías, e vamos no livro do profeta Isaías, a partir do versículo 35. Capítulo 35, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Isaías 35, versículos de 1, aliás, podemos ir até o 7. Isaías capítulo 35, versículos de 1 a 7. Vamos fazer também essa leitura responsiva. Isaías capítulo 35, versículos de 1 a 7. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como fontes ricas, tão fértil como o monte Carmelo, e vales estarão. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza de nossos filhos. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois os nossos Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Os montes tornarão deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Esta é a notícia que o profeta Isaías traz. E agora, queridos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, lá no capítulo 11 de Mateus, nós vamos ler os versículos do capítulo 11 de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 11, versículo 1 ao versículo 11. Vamos nos colocar de pé para a leitura do Evangelho. E as notícias que nos estão trazidas no Evangelho de hoje são: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto daí. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram
foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu os enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Oremos. Gracioso Deus, a tua palavra está aberta, estejam abertos também os nossos corações, que possamos ouvir a tua palavra conforme o que tu tens a dizer para cada um de nós. É o que oramos em nome do teu Filho Jesus, confiados na graça do Espírito Santo. Amém. Nós podemos nos sentar e vamos então, a partir desses dois textos, do profeta Isaías e de Mateus, refletir o que o Senhor tem a nos dizer neste terceiro domingo de Advento. Hoje, queridos, quem esteve na escola dominical viu que naquilo que foi trazido para nós na abertura, fomos lembrados que na liturgia do terceiro domingo de Advento, o convite que nos é feito é para que estejamos atentos a um sentimento, o sentimento de viver na alegria. É isso? Foi isso que a coordenadora trouxe para nós na abertura da escola dominical, trazendo para nós vários textos da Bíblia onde a alegria aparecia. Então fomos desafiados a meditar que a alegria deveria ser para nós cristãos uma atitude de vida. A alegria ser para nós cristãos e cristãs uma atitude de vida. Não nos esqueçamos que no anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo do Senhor aos pastores, foi por ele dito: não tenham medo. A mensagem inicia: não tenham medo. Estou aqui para trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Portanto, reforço que a alegria deveria ser para nós, cristãos e cristãs, uma atitude de vida a partir dessa notícia de grande alegria que nos foi dada. Lançar fora o medo pela acolhida da boa notícia de que Deus está presente na história, na vida do seu povo e faz novas todas as coisas, é um convite feito para que nenhuma situação nos desespere, para que nenhuma situação nos desespere, por mais difícil que pareça, porque a era messiânica chegou. A salvação se fez presente em Jesus. Essa é uma situação compreendida por nós, que a partir desta notícia de grande alegria, que faz novas todas as coisas, nós também teremos que ter uma nova atitude diante da vida e uma atitude que não nos faça ser remidos pelo medo, mas sustentados
na grande alegria de que a era messiânica chegou. Conforme registrado no Evangelho lido, parece que a messianidade de Jesus ainda era algo questionável. Questionável por quê? João, principalmente, questionou essa questão. E da onde João questionou esta questão? João estava jogado na cadeia, e jogado na cadeia por quê? Por ser um inflexível defensor da justiça e por ter reprovado a atitude de Herodes, que vivia com a mulher do seu irmão Filipe. Lembram da história? Porque João foi jogado na cadeia. João, então, estava na cadeia e não conseguia acompanhar as ações de Jesus. João não conseguia ver as ações de Jesus. João apenas ouvia a respeito de Jesus. Então, João envia os seus seguidores para saber se de fato Jesus era o Messias esperado ou se ele deveria esperar por outro. Atendendo ao pedido de João, seus seguidores vão a Jesus com a pergunta: o Senhor é, de fato, aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Essa foi a pergunta feita. E a essa pergunta, Jesus não apresenta respostas do tipo sim ou não. Porque quando você faz uma pergunta dessa, qual é a expectativa? Você receber a resposta sim, eu sou o Messias, ou então, não, eu não sou o Messias. Mas a essa pergunta, Jesus não apresenta essas respostas possíveis do tipo sim, eu sou o Filho de Deus, ou não, eu não sou o Filho de Deus. Jesus, como sempre, leva o interlocutor a pensar e tirar as suas próprias conclusões, respondendo de forma indireta. E qual foi a forma que Jesus respondeu à pergunta? Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Isto é, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia do Evangelho é apresentada aos pobres. A resposta de Jesus foi indireta. Indireta por quê? Por detrás desta resposta estava o quê? A profecia de Isaías, que nós lemos lá no capítulo 35. Então é preciso voltar lá no capítulo 35 de Isaías para compreender a resposta de Jesus. Então, por detrás da resposta de Jesus estava a profecia do Antigo Testamento, registrada no capítulo 35 do livro de Isaías. Jesus sabia que João conhecia essas palavras de Isaías. E, portanto, sem dúvida, João chegaria à conclusão de que ele, Jesus, era sim o Filho de Deus, aquele que estava ouvindo. Então, olha Jesus fazendo a ponte aí e, ao mesmo tempo, dando uma resposta que João plenamente queria entender. João estava preso, enfrentando uma situação difícil e logo mais viria a ser assassinado. Porque não foi a cabeça de João Batista que foi impedida? João, então, preso, enfrentando uma situação difícil, logo mais viria a ser assassinado.
Claro que a barra estava pesando e seus seguidores logo também iriam sentir-se inseridos num contexto de perseguição e medo. Jesus resgata então as palavras de ânimo e força das palavras proféticas de Isaías para dizer: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Era trazer novamente essas palavras de ânimo e de força. Essas palavras se inserem na imagem oferecida por Isaías no deserto que floresce. Gente, deserto que floresce. Dá para fazer a conexão? Deserto que floresce. E do povo que canta e salta de júbilo ao contemplar a glória do Senhor, expressando uma alegria que se comunica especialmente àquele que padece de tribulação e que está a ponto de abandonar-se à desesperança. Como seria possível imaginar flores crescendo e água jorrando no deserto? Somente pela ação de um Deus para quem nada é impossível. São palavras de ânimo, de força. Quando o profeta Isaías fala do deserto florido, expressa uma convicção: Deus sempre cuida de seu povo. Deus sempre cuida de seu povo. E nas provações do deserto, Ele o alimenta. Foi lá no deserto que o maná chegou. Foi lá também que a água brotou da rocha. E também houve a presença, a companhia. E isso é que traz essa imagem de um deserto que floresce. É a presença de Deus nos contextos inimagináveis, onde a gente acha que tudo está perdido. As flores no deserto, a presença de Deus. Em nossas vidas, há momentos de desertos, momentos de desolação, momentos de provação. Neles, mais do que nunca, o Senhor nos repete pela boca do profeta: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Sede fortes, não temais, o Senhor vem para nos salvar. São as palavras registradas. E aí, queridos, dentro daquilo que o profeta nos traz, olha as duas imagens que nos são oferecidas. Esse deserto florido, mas também um imperativo para que nós façamos o quê? Fortaleçamos as nossas mãos cansadas e que possamos dar firmeza aos nossos joelhos. E aí eu pergunto para vocês, dentro das possibilidades da ação que nós temos, quais são os principais elementos que nos possibilitam agir? As nossas mãos e pernas são instrumentos da nossa ação. Mãos e pernas, instrumentos da nossa ação. E assim o profeta nos encoraja a fazer também a nossa parte. É preciso compreender também que somos capacitados a agir no meio das nossas debilidades, no meio das nossas fraquezas, no meio dos nossos medos. Também o Senhor nos chama a usar as nossas mãos
a fortalecer os nossos pés e nos pormos a caminho, porque Deus está presente. E assim, queridos, Deus, o profeta, naquele momento, quando nos diz: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos, Ele está como que a nos encorajar a ver o que é possível que nós também façamos dentro deste contexto. E façamos a nossa parte, reagindo diante do mal e crendo que do deserto Deus poderá fazer brotar um grande jardim. Vamos, junto com Deus, oferecendo as nossas mãos, fortalecendo as nossas mãos e os nossos joelhos, vamos juntos fazer brotar um belo jardim. E Jesus, queridos, veio realizar plenamente a profecia de Isaías. Por isso, Jesus, ao afirmar que Ele era o Filho de Deus, resgata esta profecia de Isaías. Jesus veio realizar plenamente a profecia de Isaías. Entretanto, foi difícil para alguns no passado e ainda hoje aceitar que o menino pobre, nascido em Belém, fosse aquele em quem se concretizaria a esperança da salvação e a instauração do reino de Deus, trazendo a possibilidade de construção de um mundo novo, um mundo de fraternidade, de harmonia e de paz. Mas, para os que creem, não há mais o que esperar. A alegria plena se concretizou em Jesus. Por obra de Jesus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa notícia do Evangelho é anunciada aos pobres. São agora palavras de Jesus. Cristo assume assim como programa de sua vida oferecer de modo todo especial o amor de Deus e a salvação aos que a sociedade daquela época considerava como irrecuperáveis e perdidos. Jesus traz esta integridade a essas pessoas. É interessante perceber que os sinais realizados e destacados por Jesus não dizem respeito a uma conduta religiosa. Quando perguntam, você é o Messias? Ou nós temos ainda que esperar? Jesus poderia dar uma lista de coisas ligadas à própria religião. Não são sinais que dizem respeito a uma conduta religiosa, como alguns poderiam desejar ouvir. Esses sinais de Jesus não se referem a cumprimento de lei, a culto no templo, a liturgia na sinagoga, a livro sagrado ou a qualquer outro ritual religioso. Os sinais apontados por Jesus indicam a libertação integral do homem. Homem aqui entendido como pessoa humana. Há o apontamento de sinais feitos por Jesus que indicam a libertação integral do ser humano, ensinando que o reino de Deus se faz presente onde o homem é salvo integralmente do pecado e quando a sua dignidade é recuperada. A dignidade humana é recuperada. É aqui Jesus dizendo, onde você vir dignidade humana recuperada, ali está o sinal de que a messianidade está
presente. É assim que Jesus respondeu quando perguntaram se ele era ou não era o Filho de Deus. Ele então coloca isso como o grande sinal, como a grande notícia de grande alegria. Esta libertação é uma alegre notícia, pois privilegia os que foram colocados em último plano: os pecadores, os doentes, os pobres e os marginalizados. Não há como fugir disso. Está aqui, na Bíblia, nas palavras de Jesus. Quando você tem a dúvida, Jesus, você está presente aí? É ele dizer: onde a dignidade humana está sendo restaurada, a presença de Cristo é manifestada. É assim que Jesus disse para voltar e afirmar para João que ele era o Filho de Deus. Nós muitas vezes esquecemos disso, e o sofrimento no mundo só faz crescer. Muitas vezes chegamos até a afirmar que minimizar a dor humana com ações que visem construir um mundo mais justo nada tem a ver com a vivência da fé. Mas é o próprio Cristo que nos diz que recuperar a dignidade humana é sim a grande alegria da libertação que podemos oferecer e que alcançamos no próprio Cristo. Os textos bíblicos da liturgia de hoje nos desafiam a notar que ao nosso redor há muitas coisas para serem feitas e, se juntarmos nossas forças, vamos vencê-las. Se não fizermos nada, essas forças malignas já nos venceram. Por isso, fortaleçam as mãos e os pés cansados. Constatamos assim que a indiferença é veneno da fé. Vão, digam a João que vocês estão ouvindo e vendo. A indiferença faz o quê? Nos faz surdos e cegos. A indiferença é nada disso. Não é comigo. Não me pertence. A indiferença é veneno para a nossa fé. Quem vive indiferente não dá espaço para Deus, porque Deus age em nós e quer agir através de nós. Jesus perguntou para o seu povo: quando vocês foram atrás de João, o que é que procuravam encontrar? Algo passageiro? Alguém luxuoso lá no palácio, bem vestido? Ou um profeta? Jesus afirma: sim, João é um profeta. O que vocês queriam ver? E agora nós também podemos fazer a mesma pergunta. E nós, quando nos apresentamos como cristãos, atrás de que Cristo, afinal de contas, nós vamos? E vamos à procura de quê? O que desejamos ouvir, ver e sentir? Algo passageiro? Milagre para satisfação pessoal? Regozijo para a alma? Ou um desafio para a vida? Atuando como profetas e profetisas da justiça. Foi assim João. Foi assim Jesus nos convidando a ser como João. Portanto, ouvir e ver são os grandes verbos presentes na resposta de Jesus aos seguidores de João. Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
É a indiferença que nos deixa surdos e cegos. Ouvir e ver indica fazer uma profunda experiência de Deus em nossa vida. E o tempo de advento é um tempo bastante propício para essas ações. É preciso buscar ouvir e ver melhor o Senhor. Ouvir através da meditação profunda nas suas palavras contidas no Evangelho. Ver Jesus contemplando suas opções e ações, percebendo suas mensagens nos acontecimentos de nossa vida e detectando sua presença no mundo, nos irmãos de caminhada e, sobretudo, nos mais sofredores. Essa experiência de Deus certamente nos levará a assumir a nossa parte. E aí precisaremos de mãos e joelhos fortes. Essa experiência de Deus certamente nos levará a assumir a nossa parte, jamais cedendo ao desânimo e sendo colaboradores na construção de um mundo melhor e mais fraterno. Estando atentos aos sinais realizados por Jesus e fazendo a nossa parte, botando a mão na massa, para dar continuidade a esses sinais, levaremos, sem dúvida, grande alegria ao coração de muitas pessoas. Deus nos acompanha nessa sublime missão com a força permanente que nos vem do Espírito Santo. A Deus a glória sempre. Amém. Portanto, queridos, mãos na massa, pés na caminhada. É o que o Senhor quer de nós. Amém?